E o nosso convidado de hoje é o Visbeck Souza. Ele que é poeta, que é escritor, vai falar um pouquinho do livro que ele está escrevendo. Mas, acima de qualquer coisa, a gente vai falar sobre conversas, né? A gente tem conversado muito nas últimas semanas justamente sobre como seria esse primeiro episódio aqui com ele, abrindo o nosso hall de entrevistados aqui do Vral Podcast. E sem dúvida alguma é uma felicidade ter você aqui, tá? E na verdade a gente teve um probleminha técnico agora. A gente gravou, fez 20 minutos de conversa, né? E aí a gente falou assim, poxa, que bacana. E aí teve um probleminha técnico. Agora você tem que ficar atento ali pra mim, né? Se der alguma coisa, você já avisa. Viu que a minha cadeira baixou e agora a gente tá na mesma altura agora. Isso é bom, isso é bom. Você falou que queria ficar mais alto, né? Ficar aqui embaixo. Mas, Visbeck, a gente vai falar um pouquinho sobre conversas, né? A gente é importante, antes da gente começar, sobre a definição. Lembra que a gente tá conversando assim? Você tem uma definição muito boa, assim, né? Quem é Visbeck Souza? Só fazer uma parte aqui. Esse Visbeck é o nome que eu uso no livro, né? É uma homenagem à minha mãe, que é o nome do meio dela. Na época não se trazia o nome da mãe. Quando a gente era registrado, só se trazia o nome do pai, né? E eu sempre quis ter esse nome, e agora eu vi a oportunidade de usar o nome, que é o nome do meio dela, né? De origem polonesa. E além de usar, né, o nome dela, fica mais atrativo, né? Legal. E uma definição que eu posso dar assim agora para até bem pouco tempo atrás eu não imaginava lançando um livro, muito menos de poemas, muito menos. Eu vislumbrava assim um futuro muito longínquo, escrever um livro, mas não de poemas. Começou um processo criativo há uns 3 anos atrás, e eu tinha ali no máximo uma dúzia de poemas, e eu tive uma crise de inspiração. Como eu posso definir? Que crise santa, né? É uma crise de inspiração. Num prazo de menos de 2 meses eu escrevi mais de 50 poemas. E ao compartilhar com alguém, essa pessoa disse, cara, esses poemas são muito bons. Eu digo, usou a palavra muito, são mais do que bons. E como eu sei que essa pessoa lê muito, porque nós passamos uma noite inteira falando sobre livros, através de um aplicativo, mas o assunto foi livros e bicicletas, né? 2 dos meus assuntos preferidos, então só aí você já vai ter assunto comigo por várias horas. Eu gosto muito de carros antigos, motos antigas, né? Não velhas, antigas, né? As coisas não são velhas, são antigas. Mas eu posso me definir como alguém que tem muitas letras, né? A gente vinha falando que algumas pessoas têm poucas letras. Nessas a gente tem que transbordar, tem que acender algumas letras para essas pessoas, compartilhar as poucas letras que elas têm, aceitar, né? Aceitar a letrinha repetida? Geralmente é repetida. Esse já eu uso como um termômetro para saber o quanto a pessoa lê. Você vai notar que uma pessoa que lê pouco, ela repete muitas palavras, porque o vocabulário dela é limitado. Limitado. Até dei o exemplo, né, na conversa passada aqui, da minha professora de jornalismo, né, que eu estava no 6º período de redação, e eu falei para minha professora que eu odiava ler, eu não gostava de ler, não gostava de escrever, eu preferia mais falar do que escrever de fato, né? Eu gosto muito de escrever à mão. Eu já prefiro digitar.
Porque Eu já não minha consigo, letra é muito feia. aí eu senão tem que catar milho. Galera vai lembrar, a galera do curso de datilografia, né? A minha mãe fez, hein? Minha mãe É. fez esse curso. Quando eu tava na transição, assim, ela me colocou num curso de informática. E aí eu perguntei lá assim, na verdade eles colocavam assim no histórico lá, você já fez o curso da datilografia? Eu disse, eu não fiz. Mas eu ficava brincando com um teclado em casa, então eu já tinha meio que as habilidades ali. Só que era um negócio muito diferente de hoje, né? O curso de informática que eu fiz. O primeiro era sobre DOS, MS-DOS, que é antes do Windows, né? Para você poder entrar no Windows, você tinha como do prompt. É uma tela toda preta e só tem os comandos lá, aí você tem que colocar pra entrar no Windows. Os rudimentos. Nossa, isso é antigo. Então a gente sabe, né? A gente vive essa transição, né? Então quem tá nessa geração já pega o negócio super rápido, super fácil. Inclusive eu acho assim que a gente tá além de ser uma geração atual muito acelerada, né? Muito dinâmica, muitas fontes de informações, né, que acaba preenchendo, né, não é bem a palavra preencher que eu estava procurando, mas sobrecarregado de informação. Saturando. Isso, saturando de informação. Na verdade, tem tantas fontes de informações hoje que a pessoa fica perdida, porque ela não sabe qual de fato está falando alguma coisa. Não mantém o foco, né? E a nossa geração, né, ela já foi uma geração que era das transições, né, que tinha uma geração antes da gente e a gente chegou já querendo mudar o negócio. E hoje é uma coisa completamente diferente, né? A gente falou sobre as conversas, o tipo de conversa, né? Você falou de uma geração hoje muito conectada, muito, né? A gente até estava comentando que a internet, essas facilidades de tecnologia tem aproximado pessoas de lugares distantes e distanciado pessoas, às vezes, da mesma casa, né? Que são próximas. Então tá num ambiente, tem muita gente, todo mundo com seu celular, cada um conversando com pessoas de longe ou que não estão perto. E limita essa conversação. Uma questão também da digitação ou através de um aplicativo é que não tem a interação. Não tem. Quando a gente tinha isso aqui, ó, pelo tom de voz, você tá legal? Tô. Você tá legal mesmo? Aí, né, dependendo do nível de intimidade, a pessoa, não, o que aconteceu tal fato, e ali desenrolava a conversa, né? Mas aqui você põe lá um caractere, no WhatsApp ali. E é muito impessoal, muito impessoal. Então é uma forma que estão usando para se comunicar, só que não para falar, mas talvez não consigam se comunicar. Entendeu? Chegou numa coisa chave na área da comunicação, das conversas, né? Das conversas. Porque para a comunicação acontecer, tem que ter um emissor e um receptor, né? E essa mensagem que o emissor tá emitindo, tá enviando, ela tem que ter os códigos que o emissor, ou que o receptor vai entender, né? Não adianta eu chegar aqui e ficar falando... decodificar. Não adianta eu falar uma mensagem aqui que você não vai entender nada. Eu vir aqui e falar em japonês ou em russo, ou sei lá, em outro idioma, que talvez você não entenda. E aí, o que adiantou? Você vai estar falando, mas não vai estar se comunicando. É isso aí. Hoje tem muita gente falando, mas não se comunica. Não se comunica. E o instrumento que minha mãe utilizava para conversar, para se comunicar com a vizinha, era um banquinho ou uma escadinha que ficava colada no muro, e aí as vizinhas trocavam ali uma forma com um bolo, com não sei o quê, ficava conversando e tal, trocava as informações, ou na frente de casa. Havia a interação. E além da interação, assim, o tom de voz, a linguagem corporal, entende? A comunicação não verbal. Hoje você manda uma mensagem pra pessoa, da gente. Aí a pessoa, nossa, que grossa, né? Será que ela
eu vou bloquear ela. Vou bloquear. Tipo, e na verdade nem foi isso, né? Não foi... Mas o que ela quis dizer com essa carinha, ou às vezes foi até errado, ou não terminou. Geralmente o que tem acontecido muito, falo por experiência própria, as pessoas iniciam as conversas, mas elas não têm início, meio e fim. Abrem várias janelas, porque tem a possibilidade de você falar com N pessoas ao mesmo tempo, mas não se conclui. Não se conclui a conversa. Então, tem muitas conversas abertas aí, esparsas no ar até hoje, que não foram concluídas. Verdade. Não, se pegar no WhatsApp, às vezes você vai lá pra trás, assim, você vai ver algumas conversas que de fato ficou por isso mesmo, acabou então, nesse esqueceu. caso não houve comunicação. Verdade. Não houve comunicação. E, cara, na tua opinião, assim, qual seria a saída pra... Voltar às origens. E como que se volta? Voltar às origens, vamos regredir no tempo? Não. Mas se procurar, na medida do possível, ter essas conversas. Isso aqui, ó, que nem... Esse podcast nasceu de uma conversa que nós tivemos em outro lugar. Nós começamos a conversar, daí a gente viu, poxa, a gente conversa bastante, né? Aí, bora fazer um podcast? Bora! O podcast aqui ele já estava já engatilhado há muito tempo, e aí eu tava me prendendo muito pra vamos convidar e ficar só nisso. E aquela conversa que a gente teve, a gente foi, para quem não sabe, o Visbeck ele tem uma chácara, né, um sítio ali no Quiriri, e lindo. Quem tiver os joinvilenses deveriam usufruir mais da própria mais cidade, da natureza, rural. Muita coisa. Tem cachoeira, tem rio, vixe, muita coisa. Tem muita paz, coisa mais. Tem silêncio. Muito gostoso, assim. Refrigera, assim. Não tem internet. Não tem internet, mas é muito bom. Não, muito bom pra dar uma... Em alguns lugares tem Wi-Fi, hoje tem internet rural. Mas, e aí a gente tava no sítio dele lá. Aí na frente da casa tem uma pedra gigantona, assim, né? Que daí de vez em quando ele coloca um colchão lá. Pedra da leitura. Estrelas, E aí a gente tava sentado ali conversando e falei assim, cara, pô, a gente podia... Você podia dar entrevista no nosso podcast, né? Conversar um pouco, a gente, né? Nossa, conversas, né? E eu não parei pra pensar. Você sabe que quando... Andrew Carnegie, não sei, é o cara lá que foi pedir por Napoleão Hill, escreveu Quem Pensa Enriquece. Ele mentalmente ele tinha dado 60 segundos para ele resolver que sim ou não. Só que o Napoleão Hill respondeu em menos de 30 segundos. Ou seja, ele tomou uma decisão rápida. Naquele momento, que nem fazendo uma comparação, quando você me convidou, eu primeiro aceitei, para depois pensar. Puxa vida, agora eu vou ter que ir lá. Né? Mas se você não cria essa atitude do compromisso, você vai ficar parado no lugar. Alguns compromissos, porque a gente não cumpre, a gente às vezes cumpre compromissos com os outros, com o patrão, com relacionamentos, mas não cumpre os compromissos que a gente assume com a gente mesmo. Amanhã eu vou se sabotando, né? Se auto-sabotando. Amanhã eu vou começar uma dieta. Amanhã eu vou começar na academia. Amanhã eu vou começar a ler. Amanhã eu vou começar... E esse amanhã é indefinido, nunca começa. Então a gente não está honrando com os compromissos conosco. Como é que a gente vai honrar um compromisso com os outros? Verdade. Entendeu? E fica complicado, né? Você não... Além de... Não sei o que é pior. É você não assumir o compromisso ou é assumir o compromisso e não fazer? Não conseguir. E não ir. Não, tá hora eu tô lá. Mas sabe que teve uma época assim que eu assisti várias palestras e também teve um período da minha vida ali assim que eu também palestrava em algumas empresas, né? E a gente sempre falava assim da importância da gente escrever, né? Então, de colocar no papel, né? De tirar do mundo das ideias. Sim. E materializar ele, pelo menos escrevendo no papel, porque o cérebro ele ia entender de que aquele sonho imaterial
né, que ficava no imaginário, ele começou a se concretizar através do papel. Agora foi o primeiro passo, agora é o segundo, né, que empurra, incentiva a pessoa a dar o próximo passo, né? Eu estou lendo o livro da Caroline Leaf, que é uma neurocientista americana, que se chama Ative Seu Cérebro. E num dos capítulos ela fala que escrever é você espelhar o seu cérebro. Ou seja, seu pensamento, que o pensamento, como é que a gente define um pensamento? É algo muito abstrato. Mas a partir do momento que você escreve, você consegue materializar ele, espelhar. Não somente no âmbito de materialidade, mas dos sentimentos. Como você vai definir um sentimento, como você vai descrever? Não, mas a partir do momento que você fala aquilo que você está sentindo, descrevendo, escrevendo, você consegue materializar e é uma excelente terapia. Verdade. É uma excelente terapia. Você sabe que eu tinha uma amiga que ela, sempre que ela tinha problema, ela tinha que escrever. Ela tinha dificuldade em falar para as pessoas e ela escrevia a cartinha e entregava. Mas o processo de você escrever já ajuda a ordenar. As ideias. Porque às vezes a mente tá aquele borbulhando, né? Ainda mais hoje que nós temos acesso a muita informação, que é o que a gente está falando. É muita informação, e você não consegue ordenar os pensamentos. Você falou dessa escritora, dessa neurocientista, e eu pensei que o fato de você escrever, você espelha a sua mente, digamos. A gente pode dizer que o livro que você está escrevendo está espelhando alguma coisa que está gritando aí dentro? O autor, ele se expõe. Quando ele está escrevendo. Eu estava pensando comigo mesmo, conversando comigo mesmo, porque às vezes a gente não consegue alguém para conversar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que conversar com a gente mesmo. Qual o problema? Ficar refletindo, né? Ou falando em voz alta mesmo, sozinho. Se quiser taxar de louco. Eu fazia muito isso aí, de ficar falando. Eu até tentei ser normal, mas sem graça, né? Sem graça. Mas que a gente tá falando, sim, espelha muito. Alguém esses dias atrás quis explicar ou um poema ou uma frase, mas são várias interpretações. Para quem lê, mas a interpretação é diferente. Para quem viveu. Você acha que a poesia ela precisa ser explicada ou ela precisa ser sentida? Não, ela não tem como explicar. A galera quer explicar muita coisa. Tem coisa que não precisa explicar. Basta sentir, provar, ver. Quer racionalizar. Quer racionalizar muita coisa. Então, às vezes você tem que entrar na pira do negócio. Tem que pirar o cabeção, senão você não... Sabe? Não consegue experienciar, né? Não consegue experienciar porque você quer racionalizar aquilo ali, mas aquilo ali não é pra racionalizar. Entendeu? Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido, muito sentido. Entende? Algumas coisas sem sentido faz todo sentido. Mas aí se trata de você começar a pensar fora da caixa. Aí você vai entrar num ambiente totalmente novo, né? Talvez hoje em dia, a gente está falando de gerações, conversa, comunicação e tal, e essa parte da escrita, né, de escrever, de ler. Eu não sei se escreve nas escolas hoje. Eu não sei como é que é isso. Não, se escreve. Não tanto quanto a gente escrevia. A gente escrevia aqui, copiar do quadro, né? Isso. A famosa pergunta, né? Hoje em dia... É para copiar, professor. Muitas escolas têm, principalmente as particulares, elas têm tablets, tem sistema. Tem redes, né? Então o cara conecta o tablet ali naquela rede da sala de aula, já tá os exercícios lá, a pessoa faz e tal. Mas eu acredito que se escreva muito ainda, principalmente
aulas de redação, de português, né? Então, eu acho que é necessário, porque senão daqui a pouquinho as pessoas não sabem mais escrever. Mas eu creio que não se escreva tanto quanto antes. Ah, com que certeza. A gente tem que copiar. Com certeza. Imagina, eu escrevi até na capa do trabalho, né? Que você tinha que escrever trabalho. Sim, fazer, tinha todo um layout desse trabalho. As normas da ABNT. Folha de papel ao maço com pauta. Isso você ia aí. na papelaria comprar. Daí quando você estava quase terminando, você rabiscava ou rasurava. Nossa. Você tinha que comprar outra folha. E copiar tudo de novo. Aí depois que você... Primeiro, na minha época, né, a gente aprendia, só escrevia a lápis. Né? Pegava o lápis, tal, não sei o quê. Então tinha borracha, aí você apagava, tal, não sei o quê. E aí o sonho de todo mundo era escrever a caneta. Porque, nossa, a caneta eu já sou mais adulto e tal, não sei o quê. E aí depois... Passava de nível. E aí quando você estava escrevendo a caneta, você não podia errar. Mas daí aí começava a rabiscar, aí como ficava muito feio, você tinha que rasgar a folha. Aí inventaram o tal do... Imagina se você tivesse uma Bic 4 cores. Nossa, aí você... cara, tinha várias canetas. Meu, nas minhas turmas sempre tinha gente com aquelas monte de... Era verde, vermelho, amarelo. Tinha tudo quanto é tipo de cor daquelas canetas, né? Uma caneta ostentação. grossa. Era mais fácil ostentar. E já na escola, né? Às vezes que a gente tem o pessoal ostentando dando carros de várias cores. Cultura da ostentação. Já então, depois disso ali veio o corretivo. Né? Eu não sei se você chama de corretivo. O líquido. Liquid paper. Liquid paper, fazendo propaganda. Isso. Mas liquid paper é a marca do corretivo ou é o nome do negócio? Não sei. Que nem Bombril. Que é o nome genérico, né? Então, o pessoal do Bombril aí pode patrocinar. O liquid paper. Você estava falando do Garoto Bombril? Isso. Aquela pesquisadinha básica do Google. Carlos Moreno. E ele eu não sei se era ele que produzia, mas era uma criatividade tremenda, né? Marcou gerações. E eu vejo hoje que naquela época a gente assistia o programa em si nem contava muito, mas nos intervalos a gente ficava esperando as propagandas. Que hora que vai passar o cara do Bombril? Daí tinha umas muito criativas, não só ele, sim, foi um que me marcou, porque ele ficou muito tempo no ar. Sim, e não era enjoativo, você queria ver mais, né? Porque eles mudavam, né? Cara, eles começaram com as séries e foi. Sabe? Pode ser. Era tipo umas séries. Desde a década de 70, né? Década de 70. E não é da minha época, mas... É da minha. O Google disse. Cara, e era muito legal. Muito legal. Então, o processo criativo. Nesse sentido do processo criativo, eu quero resgatar ali pro teu livro de poesias. A gente saiu lá do Garoto do Bombril, né? E dizer uma coisa, como é que é o processo criativo assim para construção do teu poema? Totalmente aleatório. Dá um exemplo uma aí, síntese como assim aleatório? Os 11 primeiros, 10 primeiros, eu tava deitado, tipo assim, vou dormir, tô de boa, vou dormir. Já fase 2 do sono, numa escala de 1 a 3. Daqui a pouquinho vinha uma frase na minha cabeça. E aquela frase ficava lá, né? Tem gente que conta carneirinho, né? E eu ficava aquela frase lá, pulando cerquinho. E essa frase chamava outra frase, que tinha uma certa conexão, né? A rima. E ficava. Eu digo, não, vou dormir. E não conseguia dormir. Aí então eu pegava, levantava, acendia a luz, papel e caneta. E a partir do momento que eu escrevi aquelas 2 primeiras frases, saía um poema. Mas isso foi os primeiros, né? Primeira dezena. Mas em algum poema que você fez, assim, você levou em consideração alguma coisa da sua vida, alguma história? Pessoas, muitas
muitos dos poemas são pessoas. Uhum. E se seguir aqui, eles não têm nome, só tem números. São poemas sem nome. Entendi. Eles são números, eles não têm nome. Porque para dar nome, às vezes fica mais difícil você dar o nome ao poema do que desenvolver o próprio poema. E já essa crise de inspiração que eu falei que eu tive, né? Aí eles, qualquer momento, dirigindo, eu tinha que parar o carro, estacionar, e antes que eles fugissem. Tem umas palavras que são rápidas. Tanto que eu desenvolvi um aqui. Cara, não vou achar aqui agora, né? Só porque eu quero. Mas algumas palavras são rápidas, você não consegue. Elas fogem. Enquanto você vai procurando aí, responde aí pra gente. Quantos poemas você tem hoje? Hoje nós temos 70 poemas. 70 poemas. Então, e o teu livro vai ter quantas? Esses primeiros 70 vão entrar no primeiro livro. No primeiro livro. Já tem data, alguma previsão? Como é que está o processo disso aí? Agora nós estamos fazendo a digitalização para incluir numa plataforma digital. E também o processo para impressão, um livro físico. Ah, entendi. Tipo uma gráfica, assim. Sim. Essa negociação. De onde que é essa gráfica? Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Por que do Rio Grande do Sul? Porque foram eles que me atenderam. Certo. Todas as outras nem... Teve alguma gráfica aqui de Joinville? Não é mais do que uma até. É mesmo? Simplesmente não responderam meus contatos. Então... Esse negócio de contato é tenso, né? Aqui em Joinville... quando foi o ano passado, eu entrei em contato com uma empresa que inclusive é aqui no Costa e Silva, e é uma empresa que faz placas de comerciais, assim, né? Sim. E entrei em contato, eu falei assim, amigão, eu preciso de um orçamento nessa medida, nesse modelo, mandei foto da fachada aqui daqui da frente, tudo assim pra ele. E, não, beleza, pode deixar. Cara, nunca me respondeu. É uma questão, eu queria saber. Mas eles nem me responderam. Entendeu? A questão é, cara, por que você coloca o telefone de contato lá se você não responde? Não é só questão disso. Muitas empresas hoje acontece isso. Não te respondem. Você dá feedback, né? Não dá o feedback. Perdem oportunidades. E cliente? Muitos. Tem vários coaches, vários treinadores, assim, né, palestrantes, que falam muito sobre isso, né, de que tem alguém que falou essa frase, e eu não me lembro quem foi. Mas é aquele estilo assim, foi Abraham Lincoln, ou foi... Henry Ford, eu acho que foi o Henry Ford, não sei. É a frase? Que um cliente ele tem o poder para demitir todos os funcionários da empresa, desde a pessoa da limpeza até o dono, ele tem um poder muito grande na mão. Daí a pessoa, mas como assim ele consegue demitir? Comprando na concorrência. Então, tipo, ou trata bem ou você vai perder aquele cliente, né? E tem gente que acha que eu vendo um lápis pro cliente. Aí faz de qualquer jeito, porque depois ele não vai vir comprar mesmo, então vamos tentar vender aquele lápis de R$100 ali, para ganhar vida, né? Mas na verdade, quando você fideliza o cliente, ele volta sempre, né? E indica. Indica. Quando você é bem atendido, quando o produto é bom, você indica. Cara, vai naquele lugar, o marketing positivo, né? O marketing positivo. Isso é pessoal. Em alguns lugares, eu vou pelo atendimento. Não tanto. Pelo produto? Pelo preço, assim. Porque se o preço é justo, não é por causa de alguns reais a mais ou menos, eu vou pelo atendimento. Não vou só pelo preço. Né? Joinville tem umas cafeterias muito boas,
Mas você acaba fidelizando uma porque você é muito bem atendido. Eu sempre fico assim à procura da panificadora perfeita. Eu sou muito sistemático assim, né? Se eu sou atendido bem ali, tem um produto gostoso, tal. Um lugar que você não é bem atendido, você não volta. No mercado, oficina para moto. Então eu sou muito eu sou o cliente que as empresas adorariam ter, porque eu gosto de ser fidelizado, né? Então, tipo, eu vou voltar sempre. Uma vez eu lembro que eu levei a moto para consertar numa oficina. Nossa, o cara queria tirar dinheiro de mim de qualquer forma. Assim. Ele falou assim, cara, faz um orçamento para mim aí, não sei o que. Não, porque tem que tirar isso, tem que colocar aquilo, não sei o que. Cara, deu assim quase R$2.000. Caramba, eu comprei por 4, vou pagar a metade no conserto. E aí ele queria porque queria ganhar. Aí no final das contas, por ele ter feito o orçamento sem compromisso, que era propaganda, ele me cobrou R$100 para eu conseguir tirar a moto da oficina. R$100. Aí eu falei assim, poxa vida, né? O cara, ele fez de tudo para tirar um dinheiro meu. Enquanto ele não tirou, ele não sossegou. Agora, parece que ele não teve visão, assim, que se ele... não, fica o orçamento aqui, eu te dou um desconto na peça ali, não sei o que... Ele ia fidelizar o cliente, né? Então, mas não é todo mundo que tem essa visão. Tem que ter um produto bom também, um preço justo, e só que aí já entra a questão da honestidade, né? Aí já é um assunto mais sério, mas tem muita gente desenvolvendo produtos muito bons e atendendo muito bem. Vão além. A segunda milha. Vão além daquilo que é proposto, né? Uhum. Então esses acabam te cativando e te fidelizando. E esse poema aí, você achou que vai fidelizar a gente aqui? Ó? Atenção, amantes da poesia. E eu que nem sabia que era poeta. É mesmo? Aí, ó. Eu que nem sabia que era poeta. Então tem muita gente aí com talento que nem sabe. É verdade. E tem uns que eu gosto mais do que os outros. E tem uns que é como nós falamos anteriormente, né? Você se expõe enquanto são só letras aqui, quando não tem o meu rosto, a minha voz, são só letras de alguém. Agora aqui tem muito de mim e de outras pessoas. Quando essas pessoas lerem, vão se identificar. É muito divertido isso. Mas tem um aqui, ó, que é da segunda safra, da segunda geração já. Começou a crise de inspiração. Que diz o seguinte: onde estão os poetas? Entraram em extinção. Os algoritmos substituíram o coração. Fico agora perdido entre a razão e a emoção. Ainda é possível o sentimento ou apenas ação e reação? Bom. Terceira lei de Newton. Bom. Mas bom, porque pega muito nessa veia atual da tecnologia, da interação e falta de ação. Falta de palavras, né? Falta de ação. É que eu me empolgo, às vezes eu me empolgo. Por exemplo, a gente também se empolgou aqui, né? A nossa conversa, se deixar agora... no início eu fiquei receoso, cara, o que eu vou falar? Ixi, conversando, a gente vai conversando. Mas é isso que... Então, o que a gente falava anteriormente, nos caracteres, se botar duas pessoas para conversar e tirar o telefone delas... Eu cheguei em alguns lugares, aqui não tem Wi-Fi, conversa entre vocês mesmos. Eu já pensei em colocar a senha daqui de casa. Assim, aqui a gente conversa. Tá. Pensei que você queria colocar a senha Schwarzenegger ao contrário. Ninguém ia roubar a tua senha. Falando nisso, não, esse não. Esse vai ter que comprar um livro. O Schwarzenegger ao contrário? Não. Dureza fazer um poema desse. Pessoal, esse aqui eu gosto muito, muito, muito dele. Te transformei numa canção para estar continuamente nos meus lábios. O ritmo, as batidas do coração. E nesse instante, dos homens o mais sábio. Me acalma com sua doçura, nem preciso seguir a partitura.
Fico por horas te ouvindo, voz melodiosa de um lindo hino. No compasso do seu abraço, me deito e me refaço. Sou levado pela emoção, você é minha canção. Minha música preferida, repetiria por todos os dias da minha vida. Parabéns, parabéns, show de bola. Eu comecei... Esse aí tava meio apaixonado, não? Ou talvez... Meio não existe como estar meio apaixonado, você está completamente apaixonado. Ou só com dor de cotovelo, assim, poxa vida, eu tenho que falar alguma coisa pra essa mulher, hein? Era isso aí. Será que vai chover amanhã? Não sei, eu acho que tem sol ali fora. Eu ia falar alguma coisa, que agora eu me perdi. Ah, lembrei. Eu comecei a ler uns poemas, digo, vamos ver como é que é essa de poesia, né, dos outros caras. Daí eu comecei a ler umas coisas. Eu tô chamando os poemas de coisa, porque, né, era estranho. Uma que eu achei, assim, uma linguagem muito difícil, né, como se o poema fosse algo elitizado e... muito distante. Eu não vi sentido. Eu acho que o poema ele tem que ser algo popular, né? Desmistificar um pouco isso. E também ele tem que ser uma linguagem simples, que qualquer um pode vir aqui. Alguém que acabou de aprender a ler. Vem aqui. Achei aqui, ó. Esse aqui eu gosto muito dele também. Antes de você ler, eu sempre achei a poesia, essas paradas todas assim, dos versinhos, das palavras ali, eu achei uma coisa muito rebuscada, muito distante do meu dia a dia, do meu processo de aprendizagem. E a construção das estrofes, aquelas paradas todas assim que os professores falavam, parecia que era uma coisa muito surreal, né? Muito distante da nossa realidade. E você falou um negócio bem bacana, colocar isso aí pro dia a dia das pessoas, né? No dia a dia das crianças, já desde pequenininho já aprendendo a escrever, fazer algumas poesias, né? Como ele é um texto curto, cara, você não vai no teu dia a dia, você não consegue parar para ler um livro, um capítulo, mas você pode ler um poema. Então ele vai ter início, meio e fim. Você tem 5 assim minutos, você consegue ler. Você falou assim que leu outros poetas, assim, né? Você pode citar algum aí? Cara, eu não vou saber te dizer o nome porque assim, eu comecei a ver aqui regionais. Entendi. Não vou citar. Local, né? Já com poetas conceituados e nada nesse teor, porque e também eles viveram outra época. É isso que difere. Mas você acha que... Eles vão ficar eternizados, mas são outra época. Mas você acha que tem um time pra poesia? Não, ela é atemporal. Ela vai ser eternizada. Certo. Mas o que acontece o que nós temos hoje, eles não tinham naquela época. Então, quem lê hoje vai identificar. E a poesia os poemas não se explicam, a sua interpretação vai ser diferente da minha, vai ser diferente de outra pessoa. Vai ter uma aplicação para cada pessoa, uma compreensão individual. Só que tem que ser nesse caso, ela ficou numa linguagem mais simples. Porque eu nunca pensei em publicar até menos de 2 meses atrás. Mas a partir do momento que alguém conseguiu me convencer de que eles seriam bons, eu vou fazer. Vamos ver se são bons mesmo, vou pôr à prova. E agora eu vou publicar. Tá certo. Porque eu quero... Antes das poesias você fazia o quê? Quer dizer, não que você só faça poesia agora, né? Mas... Cara, eu sou mecânico. Então hoje eu tô consertando letras, né? Montando Legal. palavras, entendeu? Porque existe essa dicotomia. Por exemplo, estereótipo. Por que não um mecânico? Porque assim, já me falaram isso. Pô, mas tu não tem nem... Tuas unhas são limpas? Eu digo, tu é mecânico? Tuas unhas são limpas? Eu digo, what? Cara, eu
sou mecânico, mas eu sou limpinho, né? Não falei, mas pensei. Estereótipo. Sabe, porque o cara é mecânico, tem que andar sujo de graxa? Porque ele é mecânico, ele não pode ser poeta? Então a gente vê muito isso no dia a dia. E perde a oportunidade de conhecer pessoas extraordinárias. Porque um escritor, minha definição, eu vejo assim, quem escreve é através das lentes com que ele vê o mundo. A diferença é que ele põe no papel. Algumas pessoas transformam em música, outras guardam para si. Mas é o que a gente vê à nossa volta. E o que é de mais interessante do que as pessoas? Há muita gente interessante. Só que estão todos tão ocupados consigo mesmo ou com coisas que deixam de lado as pessoas. Aí perde toda a riqueza, toda a beleza de conhecer pessoas comuns, extraordinárias. Às vezes era o que eu ia te perguntar agora, se existia extraordinário no comum, né? Você usou bem. As pessoas comumente extraordinárias. Aquela pessoa que... Mas você sabe que uma visão minha, assim, né, que as pessoas que são adestradas condicionadas, melhor do que adestradas, né, mas as pessoas que são condicionadas a estereotipar os outros perdem grandes chances de conhecer o extraordinário. O que eu já conheci de pessoas assim, ó, que ninguém dá nada. Sabe aquele negócio que fala assim, pô, ninguém dá nada. Ninguém dá nada. Olha pro cara, olha pra guria, dá nada. E aí você vai conversar, desenvolver ali a conversa e tal, vai trocando as letras, que nem você falou. E aí você vê, nossa... Enxuga o livro pela capa. Tem, na minha... nada mais, nunca um dizer popular encaixou tão bem, né? Eu cresci em Rio do Sul. Conheço. E lá em Rio do Sul a gente tinha uma senhora que ela morava numa casa e ela recolhia lixo e ela deixava tudo dentro de casa, tudo acumulado e tal. E a criançada passava gritando... E ela ficava brava, né? Porque a criançada passava de roller e bicicleta na frente da casa dela, em cima da calçada, ela tocava. Então ela... E aí eles tinham um apelido pra ela lá, né? E aí um dia... E todo mundo morria de medo, saía correndo e tal. Adulto, criança, todo mundo. E aí eu pensei assim, cara, qual que é a história dessa mulher aí? Aí eu fiz amizade com ela. Fui lá, ajudei ela... a casa dela, assim, tinha muito lixo, acumulador, assim, ao extremo, sabe? Muito lixo mesmo, em tudo dentro de casa. E aí chovia dentro e tal, aí eu fui lá com outro amigo meu pra gente trocar umas telhas, tentar consertar e tal. E ela era uma pessoa muito inteligente, muito inteligente. Dona Albertina, a gente chamava ela. E ela tinha um apelido, né, que a criançada chamava lá de forma pejorativa. Provavelmente depreciativo, né? Mas ela é uma pessoa completamente culta, educada. Ela não falava o português coloquial. Deixa eu ver aqui. É o coloquial. A linguagem popular, né? Ela tinha uma linguagem culta. Ela só utilizava a norma culta. Só a norma culta. E ela falava assim que na época em que ela era criança, ela usava luvas, aquelas luvas de tecido leve, assim, sabe? Que as daminhas usavam, as damas do passado usavam. Quanta história, chapéus. Quanta história tem isso? E ela falava muito, ela trabalhou como enfermeira, né? Então ela tinha muita história, muita bagagem, só que pelos traumas que ela teve na vida, né? Ela sofria de esquizofrenia. Então, muita coisa se perdeu. Ela morava sozinha. Né? Morava sozinha. Então, mas ela era muito legal de conversar com ela. Então, tu vê, essa senhora, ela não teve oportunidade da história dela ser contada.
entendeu? Quantas pessoas extraordinárias, né? Quantas? Que se perdem, né? Não é se faz necessário publicar um livro, mas compartilhar essas histórias. Tem gente que não para ouvir. Você já conversou com aquelas pessoas que fala, e daí não dá tempo nem de você... Quer dizer, eu não falo, né? Só ouvindo, né? E eu não entendo, o que eu queria entender é que ela ela consegue falar sem parar para respirar. Não dá aquele... Pra você encaixar na conversa. É, por aí mesmo. Entendeu? E depois que ela falou tudo que tinha que falar, você vai querer falar, tipo, se ela falou 30 minutos, você quer falar 3, não quer te ouvir esses 3 minutos. Então, é uma conversa em que não há comunicação. Todo mundo tem que ter ouvido pra ela, mas ela não tem ouvido pra mim. Comunicação com troca de informação é um grande desafio, não só hoje, desde anteriormente à era da modernidade digital. Quantos mal entendidos já se fizeram por causa disso? Porque a forma como eu falo é uma, mas a forma como você interpreta pode ser totalmente diferente. Verdade. Tá tudo certo ali atrás? Tudo certo. Então beleza. Vai lá, qual que é o que você escolheu ali? Essa aqui eu me empolgo, não pode deixar eu me empolgar. Hoje as palavras estão iguais cavalos selvagens, através dos seus olhos procurando novas paisagens. Percorrendo o papel indomáveis, tentei capturar algumas com inteligência e habilidade. O poema é sobre você, na verdade. Tive que parar alguns instantes de escrever essa imagem. Então, a gente estava falando do processo criativo, esse eu simplesmente estava teclando com alguém e ele foi saindo. Né? Aí você mandou pra pessoa já direto? Não, nós estávamos conversando. Na conversa, Entendi. Tempo real. Entendi. E eu fui falar, hoje as palavras estão iguais cavalos selvagens. Daí um foi seguindo o outro, seguindo o outro. E saiu. Tá pronto. Aí, durante um período, é assim, em conversas, mas é incrível que não é com todas as pessoas que você consegue trocar letras. Cara, tem um negócio, tem um livro, eu não lembro o primeiro nome do cara, mas eu não sei o que, Chapman. Ele fala sobre as 5 linguagens do amor. Gary Chapman. É isso aí. E aí ele fala justamente sobre que as 5 linguagens do amor são 5 necessidades básicas que o ser humano tem. Às vezes você pode ter as 5, pode ter 2, pode ter... Então sempre vai ter um que é dominante, né? Vai ser proporcional. Às vezes você pode ter todos os 5, mais o quinto é bem pouquinho, digamos assim, é 5%. Então ele fala sobre uma das linguagens do amor, se eu me lembrar bem, ele fala sobre a qualidade de tempo, né? Tempo de qualidade, né? Quando você passa com alguém com qualidade de tempo, assim, que você vê que o tempo passou correndo e que tem troca de informações, então assim, essas conversas elas instigam a gente a produzir coisas novas, né? Coisa Atenção boa. total e restrita, né? Nossa, muito bom, muito bom. Então vamos lá, escolhe mais um. Só mais esse. Só mais um. Eu prometo. Essa é uma promessa que geralmente eu não consigo cumprir. Só mais um. Só mais essa. Vamos conversar só mais meia hora. Mais 10 minutos. E... Estavam todos muito ocupados. Ninguém queria falar comigo. Um tanto contrariado, resolvi abrir um livro. Com muito cuidado e paciência, ele veio me falar. Não tenha pressa, vamos nos sentar. Descortinou diante dos meus olhos coisas sobre a terra, o céu e o mar. Ficamos amigos inseparáveis. Que se ocupem as pessoas, tanto as mesquinhas quanto as desejáveis. Estarei com meus novos amigos, nas páginas em branco colocarei sorrisos. Muito bem. Legal. Vou fechar, Nas porque senão me em empolgo. branco colocarei sorrisos. Eu li hoje só
Os alegrinhos, Tem. mas Tem os de dor de cotovelo também. Tem. Quem nunca? Visbeck, deixe o seu contato aí para quem quiser entrar em contato com você, né? Talvez para financiar o livro, financiar novos projetos, parcerias, né? Porque o Visbeck, ele não é apenas escritor, poeta, né? Ele também é mecânico, ele também tem outras atividades de aventura aí, e também ele faz customização, né? de móveis Carros personalizados. antigos, motos, Olha aí, ó. bicicleta, tem umas bicicletas lá Que tem me nome, esperando. inclusive. Tem, Então, todas elas têm. então, se você tem algum projeto assim que pensa em desenvolver, fala com o Visbeck, entre em contato. Qual que é o contato, Visbeck? Cara, vou deixar o meu número. Teu WhatsApp? É o mais fácil e mais viável, né? Entendi. É o 47, aqui de Joinville, o 99970-4897. Maravilha. Então, assim, ó, se você tiver algum projeto que quer desenvolver, fala com o Visbeck. A gente se divertir. É isso Que aí. a ideia da customização é a diversão. E- Não é pra se estressar, não, é pra se divertir. E nesse processo todo você vai trocar muitas letras. Vamos trocar muitas letras. Se for necessário, a gente para uns momentos ali pra colocar essas letras no papel. Gente, tem muita história aqui boa pra contar, né? A gente fez um processo de gravação aqui com alguns probleminhas técnicos, mas a gente teve que regravar e conversar de novo. E é tanto papo que a gente ficaria aqui tranquilo. A noite já tá virando Tá virando dia já e tem assunto ainda No pra fim contar. tudo dá certo. Se não deu certo ainda, É porque não chegou o fim. é que não chegou no fim. Não sei de onde eu tirei isso, se eu li em algum lugar, mas... eu Esse gosto. versinho aí é antigo. É? É antigo. Amigo. Mas, Visbeck, brigadão pela sua presença Eu que agradeço aqui a no nosso número oportunidade. 1, né? O programa número 1 um. do Vral Podcast. É uma alegria te receber, muito obrigado, né? E a gente, nas próximas vezes, a gente marca quando tiver lançado o livro, vir apresentar o livro, novos Ou projetos. sem marcar mesmo, totalmente aleatório. A gente tá... A gente vai se falando. Vai se falando. E o próximo projeto pode ser aleatórios, né? Porque Pode. tem muita coisa aleatória que acontece com vocês. Eu queria falar aleatoriedade, mas é uma palavra muito complexa. Aleatoriedade. Aleatoriedade. Escrevendo deve ser mais fácil. É mais fácil. Coisas aleatórias. Tá certo. Valeu, gente. Ó, fique ligadinho com a gente, curta as nossas redes sociais. A gente tá tentando divulgar aqui ao máximo possível o nosso canal no YouTube e também os nossos contatos aqui, né? Se você quer ser parceiro do Vral Podcast, entre em contato com a gente, manda um direct, manda uma mensagem, inbox, ou até mesmo no correio, também funciona, não tô brincando. Não, manda pela mídia eletrônica, que é muito mais fácil pra gente poder responder. Tá bom, pessoal? Vral Podcast, de Joinville pro mundo, vem com a gente e Vral! Vamos lá, pessoal, valeu! Abraço.